Uma ouvidoria pública funciona como uma ponte entre o cidadão e a administração pública. É um serviço aberto para escutar reivindicações, denúncias, sugestões e também elogios referentes aos diversos serviços disponíveis à população. No Cidadania de hoje, nós recebemos Gilberto Valer Júnior, ouvidor-geral da União, e Daniele Ventura, presidente da Associação Brasileira de Ouvidores em Brasília, para conversar sobre as ouvidorias. E aqui ao meu lado está o jornalista Guilherme Oliveira, que fez a infomatéria sobre o assunto para a Agência Senado. Sejam bem-vindos todos, muito obrigada por virem aqui participar do programa Cidadania. Gilberto, existe, às vezes, a gente ouve reclamações de cidadãos que acham que as ouvidorias acabam servindo mais para apresentar um serviço, o cidadão recebe um protocolo, mas nem sempre uma solução para o problema. O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro, obrigado pela oportunidade de falar sobre ouvidoria com o cidadão brasileiro. A ouvidoria, na verdade, é um instrumento de participação em controle social, onde o cidadão faz a sua demanda para o Estado. Muitas vezes ele já está um pouco desenganado, um pouco cansado do Estado e mesmo assim acaba procurando a ouvidoria. Só que a gente verificando ao longo do tempo, a ouvidoria, esse canal para poder tentar resolver a situação do cidadão, está trazendo alguns resultados muito importantes e expressivos. Hoje, como média no Poder Executivo Federal, 61% da demanda que ele faz à ouvidoria, ele classifica como que a solução dele ou que a demanda dele foi totalmente resolvida. Isso traz um prognóstico importante, porque muitas vezes a demanda dele não é possível ser solucionada, não é possível ser atendida. Por exemplo, alguém que queira se aposentar e não tem a oportunidade, não tem o tempo, ele não vai conseguir a aposentadoria através da ouvidoria. Mas se ele tem direito a um serviço, 61% está entendendo que o canal da ouvidoria realmente é efetivo. Uma pergunta que eu queria colocar para os dois é o seguinte: a ouvidoria é aquele lugar que o cidadão procura, né? Aquele lugar que recebe a manifestação que o cidadão queira fazer. O que as ouvidorias podem fazer para serem proativas e não apenas esperarem serem provocadas para agir? Para a Daniele primeiro. Existem alguns mecanismos que a ouvidoria pode fazer para atuar de forma mais presente dentro das cidades, dentro dos municípios. Existem iniciativas de ouvidoria itinerante, por exemplo, que algumas entidades se organizam, né, e vão para a rua escutar literalmente o cidadão, né, se aproximar do cidadão, divulgar o serviço de ouvidoria para que eles possam utilizar naquilo que eles estão precisando. Então, municípios fazem com a área de educação, vão conversar com estudantes, vão para hospitais. Quando tem eventos, por exemplo, do Estado, onde se reúnem serviços, a ouvidoria também vai estar ali presente. A ouvidoria também faz parcerias com, por exemplo, com o SESC, com o SENAC, onde naquele momento que oferecem serviços para a população, para uma massa, a ouvidoria se organiza, tanto a federal quanto a do município, a do estado, para oferecer para aquele cidadão, principalmente para que ele conheça a ouvidoria e ele se sinta acolhido. É um espaço também para receber manifestações de diversas naturezas, mas para humanizar também a relação e essa visão que o cidadão tem com o Estado. Bom, além do que a Daniele acabou de expor, a ouvidoria tem que também estar presente em vários outros meios, como as mídias sociais, as redes sociais. Hoje, através do EOV, a gente transformou o nosso sistema de recebimento de manifestações em plataforma. Então, todo e qualquer cidadão que cria um aplicativo para fazer controle social ou uma manifestação, ele consegue se integrar ao sistema. E pelo seu aplicativo, não precisa ser do Estado, ele consegue fazer a sua manifestação. Da mesma forma, na CGU, nós recebemos hoje manifestações via Facebook, via Twitter, via o Instagram e toda e qualquer mídia de redes sociais, buscando de forma ativa um cidadão que está descontente nas redes sociais e capturando aquela manifestação como uma demanda de ouvidoria. E o EOV, o endereço, então, é ouvidoria.gov.br. Perfeito. E ali ele consegue falar com todo e qualquer órgão do Poder Executivo Federal, os 387
386 órgãos do Poder Executivo Federal, ele consegue se contactar dessa forma. Da mesma forma, outra forma é procurar entidades que estão interessadas em recepcionar manifestações. Fizemos algumas parcerias com algumas organizações sociais, como, por exemplo, a Transparência Brasil, que fiscaliza a construção de creches e escolas. Eles fizeram um aplicativo e a sua demanda já chega direto no EUV. Assim como também com o Instituto Reclame Aqui, as manifestações que são oriundas do Reclame Aqui de serviço público, elas são redirecionadas diretamente ao site, ao sistema do EUV. Isso demonstra, na verdade, que o Estado não está esperando o cidadão, esperando que ele acione pelo canal dito adequado, o canal oficial. Na verdade, o Estado está indo buscar a demanda onde ela estiver. Esses recursos que vocês falaram, especialmente os tecnológicos, eu acho que eles quebram um pouco dessa imagem oficial demais, talvez, da ouvidoria, né? Passa aquela ideia de que a ouvidoria está disponível em qualquer lugar, mesmo no lugar onde você está todo dia, que são as mídias sociais, por exemplo, né? Perfeito. Tem que lembrar que o cidadão é dono do serviço. E se ele está descontente, o Estado tem que ir atrás da sua manifestação para poder tratar. Não importa onde. Não tem como falar para o cidadão que o canal adequado é um 0800, é um tridígito ou é o sistema de ouvidoria. Lógico, é muito mais fácil você tratar ali, ficar passivo esperando o cidadão. Todavia, hoje o cidadão ele conversa em outros meios. Ele não quer necessariamente conversar pelo canal dito oficial. E ele quer buscar o seu direito, a sua demanda em outros meios. E cabe ao Estado se abrir a isso. O ouvidor também, e a ouvidoria, trabalha como facilitador dessa comunicação com o cidadão e o Estado, né? Ou com uma entidade, seja privada e pública. Ele entra com o papel de interpretar também, auxiliar o cidadão quando ele tem algum pleito, alguma reclamação. Então, esse trabalho mais humanizado, mais próximo, né, facilita com que a ouvidoria auxilie aquele cidadão a fazer adequadamente a sua manifestação, né? O Estado, o governo é uma imensidão, né? Então, o ouvidor entra tentando colocar uma linguagem mais simples, mais fácil, para o cidadão conseguir aquele resultado final. A gente tem aqui uns dados do EUV, né, das manifestações aqui entre 2015 e 2018, né, assim, tem as denúncias, 46.090, elogios, 11.512, reclamações, a grande maioria, né, 85.554, solicitações, 74.273, sugestões, foi o que menos teve aí, desconsiderando outros, né, 5.865, e aí, por fim, os outros, né, nesse total, aí, 228.009 manifestações. É interessante, né? Tem menos sugestões até do que elogios, né? Assim, as pessoas não realmente, como você estava falando, né, Daniela? Então, não tem muito essa iniciativa, elas não sabem muito como se manifestar, às vezes pedir, elas reclamam quando não tem o que queriam, né? Mas não tem muito essa iniciativa de sugerir, tentar melhorar. Isso, é por isso que a ouvidoria, quando ela é capacitada, tem ouvidores ali dentro da instituição qualificados. Existem hoje entidades que capacitam, como a BO, faz capacitação, faz treinamento, para que esse atendimento seja qualificado e a gente melhore os números, por exemplo. Isso tanto em entidades privadas, né, como em entidades públicas. Hoje, a qualificação, ela parte, por exemplo, da CGU, ela tem uma certificação e uma capacitação para ouvidores do Estado, e tem entidades como a BO Nacional, que faz uma certificação e uma capacitação para que o ouvidor consiga trabalhar de forma adequada para atender esse cidadão, para apoiar esse cidadão. O manifestante, quando ele entra em contato, o ouvidor representa a voz do cidadão dentro da instituição. À medida que nós entramos dentro da instituição, conseguimos um retorno, nós representamos a instituição para aquele cidadão. Vestimos duas camisas ao mesmo tempo essa imparcialidade dentro da instituição é necessária, por exemplo, e ela vai ser alcançada, por exemplo, quando as ouvidorias são diretamente vinculadas à alta gestão, para que se possa ter uma autonomia e que a ouvidoria consiga trazer resultados para o cidadão, ela precisa ser independente e autônoma dentro da sua organização. Se ela não tiver a validação e o apoio da alta gestão,
a ouvidoria ela vira um protocolo, inclusive na sua fundação. Então, a gente tem duas burocracias, o do cidadão que não consegue o serviço e a ouvidoria que está criada para criar só por existir, para ter como eu posso dizer, cumprir uma obrigação, né? E como garantir essa independência das ouvidorias? Legislação, por exemplo, consegue um pouco, na esfera pública, consegue ter essa autonomia, porque estabelece que a ouvidoria tem que estar vinculada à alta gestão, né? Entidades privadas também conseguem, porque existem modelos, por exemplo, de gestão como governança corporativa, que coloca a ouvidoria nesse patamar de vínculo na gestão, né? Se ela tiver muito burocratizada, abaixo de um setor, numa hierarquia muito atrelada a uma escala muito maior, ela não consegue entrar nos setores e resolver as demandas do cidadão. Eu queria acrescentar em cima disso que você falou, Daniele. A gente às vezes pode ter uma ideia errada de que a ouvidoria é uma gentileza que o órgão ou a empresa, no caso do setor privado, presta ao seu cidadão ou ao seu consumidor. É uma formalidade, né? E, na verdade, ela pode ser também um instrumento que ajuda o próprio órgão, a própria empresa, a ter uma gestão mais qualificada, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Na verdade, até falando sobre os números, né? Geralmente o cidadão, quando ele faz uma demanda, ele faz por uma questão egoística, porque ele foi maltratado, ele não conseguiu acesso a um serviço e ele acaba reclamando, querendo a solução do seu problema, daquilo que impactou na sua vida. O que uma ouvidoria tem que fazer é uma análise qualitativa daquela demanda. Aquelas reclamações em conjunto têm que ser analisadas para poder mostrar ao gestor a efetividade de uma política pública, a efetividade de um serviço público. Então, isso é o que a Ouvidoria Geral da União faz. Ela pega a massa de reclamações para a gente analisar o que o cidadão pensa sobre um determinado programa, o que ele pensa sobre o Enem, o que ele pensa sobre o FIES, o que ele pensa sobre o Minha Casa Minha Vida. É a efetividade, que é só o usuário do serviço que pode, assim, expressar. E daí a ouvidoria é capaz desse assunto, de fazer um relatório e encaminhar para o gestor. Falar o seguinte, olha, o seu programa é ótimo quanto à eficácia e eficiência, mas para o cidadão não está trazendo o resultado. Para o cidadão, ele não está vendo o resultado prático desse serviço e tem que ser alterado. Isso, na verdade, é uma mudança que a ouvidoria pode fazer. É pegar os dados da demanda pontual do cidadão e criar uma massa crítica, colaborando com o gestor na melhoria da gestão. Então, mais até do que atender assim, aquele pedido ali, a ideia é otimizar os processos e melhorar os serviços como um todo. Perfeito. Na verdade, atender a demanda individual é importante, mas se você continuar atendendo demandas individuais, você vai estar enxugando gelo, você não muda nada. E hoje em dia, depois da Lei 13.460, do Decreto 94/92, o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, e o Decreto do Sistema Federal de Ouvidorias, você traz a mudança do cidadão para dentro da decisão governamental. Coloca esse Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, coloca o cidadão no centro das decisões. A opinião dele tem que valer para o gestor no planejamento e na avaliação de uma política pública. E como ele vai fazer isso? Por meio das ouvidorias. Ele faz individualmente, a ouvidoria tem que pegar e mostrar para o gestor que aquela política está funcionando ou não, ou o que está sendo motivo de elogio, o que não está sendo. Isso já ocorre na nossa vida. Se a gente for ver, não no setor público, mas na nossa vida privada, hoje em dia, quando você vai reservar um hotel, você vai assistir um filme, você não está mais muito interessado numa análise de um crítico, numa análise de um técnico da Embratur, e sim da opinião de pessoas próximas, parecidas com você. Isso é efetividade. E o gestor público tem que perceber que esse mundo mudou, que não é mais eficácia e eficiência o importante para o cidadão, e sim a efetividade. E a efetividade ele consegue com a manifestação de ouvidoria. Vamos dar uma olhada aqui nos temas que são mencionados, né? Assim, a maioria dos contatos são com relação à educação superior, né? Depois vem a saúde, atendimento e proteção social. Então, realmente, a maior preocupação é a educação superior.
Na verdade, assim, até pela capilaridade da educação superior, né? Porque a gente está trabalhando aí com universidades federais, institutos federais, que se tem em todos os estados, a demanda tende a ser maior. E há vários programas na área educacional, FIES, ENEM, entre outros, que acabam repercutindo nesse volume. Isso é interessante porque o cidadão, e nessa área de educação, é um cidadão que está sendo formado ainda. Então, se ele começa a reclamar do seu atendimento, do seu dia a dia na universidade, a gente tem certeza da continuidade dele como cidadão, de reclamar por outros direitos, como transporte, segurança, saúde, habitação. Isso é uma situação que nos deixa feliz, sendo a matéria de educação uma matéria mais demandada. É um bom sinal. É um bom sinal, é um sinal de continuidade. Eu queria que a Daniele fizesse a observação sobre a questão da qualificação técnica das ouvidorias. Antes, só para esclarecer, o Gilberto falou da Lei 13.460, que é a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, foi sancionada no ano passado, teve origem num projeto aqui do Senado. E aí eu queria que você incluísse na sua observação também, Daniele, o que essa lei acrescenta justamente nessa questão da qualificação técnica das ouvidorias, elas entenderem qual é o seu papel, tanto para fora quanto para dentro da organização. Hoje a certificação ela é feita de duas maneiras, né? Ela tem, como eu tinha falado, ela tem a CGU, que hoje tem junto ao Profoco, faz uma formação de ouvidores federais, né? E existe também a entidade privada, que é a ABO, a Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman, que faz o treinamento de todo o setor, não só da esfera pública, né? Isso melhora muito, porque o ouvidor, na hora de do gestor escolher a pessoa para colocar ali dentro, ele tem uma certificação ampliada, um conhecimento sobre ouvidoria. O ouvidor, além de tudo, para o serviço funcionar, além da capacitação do ouvidor, ele precisa conhecer muito a instituição que vai atuar, ele precisa conseguir penetrar dentro de todas as esferas da instituição. Ele tem que ter uma imagem, eu coloco muito na visão do ouvidor, porque o ouvidor, ele faz, o sucesso da ouvidoria está muito atrelado à figura do ouvidor dentro da instituição. Então, tudo isso contribui para que a gente melhore o atendimento, né, e tenha esse corpo de profissionais para os gestores das instituições poderem escolher. Então, isso qualifica o serviço da ponta para o cidadão. E o Ombudsman, qual seria a especificidade? Ombudsman é uma forma de dizer, algumas instituições, principalmente as bancárias, né, as financeiras, elas usam ainda a nomenclatura de Ombudsman, por isso que nós colocamos ouvidores e Ombudsman. É a mesma coisa. É a mesma coisa, mas ainda instituições financeiras utilizam muito o Ombudsman, mas não muda nada na execução da atividade. Só para complementar essa questão de capacitação, é fundamental. Nós temos o Profoco, que é a Política de Formação Continuada, que é para todos os ouvidores federais, estaduais, municipais e até mesmo para quem não é vinculado à administração pública atualmente. Ele é dado de duas formas, ou cursos presenciais, que em todas as unidades da federação nós ministramos esse curso, ou então em ensino à distância, em parceria com a ENAP, em que ele recebe uma certificação depois de completado 8 módulos de 20 horas cada, são 160 horas. Todos os cursos são gratuitos, qualquer pessoa pode se inscrever. E o ano passado nós tivemos 56 mil inscritos, sendo capacitados em matéria de ouvidoria. Foi um recorde de capacitação no poder público ano passado sobre ouvidoria. Qualquer pessoa de qualquer pessoa, qualquer cidadão. Qualquer cidadão, seja jornalista, seja servidor público, seja alguém que queira conhecer um pouco mais sobre ouvidoria. No caso da BO, tendo interesse para fazer as certificações, além da nacional e do DF, né, são 22 anos de instituição, existem as seccionais em diversos estados do Brasil, onde também é possível fazer essa capacitação. O profissional que tem interesse em ingressar na área de ouvidoria ou aquele que já atua como ouvidor e quer se capacitar, ele pode fazer o curso em São Paulo ou em alguma das seccionais, bastando entrar no www.abonacional.org.br e tem ali um calendário de capacitações presenciais, nesse caso, pela ABO, é uma certificação e uma capacitação presencial. E é gratuito também? Não, é uma entidade privada, né? Tem um valor, justamente porque ela não é uma frente só para entidades públicas, né? Ela também qualifica profissionais do setor privado.
queria aproveitar esse gancho, já que a gente está falando tanto de ouvidorias públicas quanto privadas, né? Elas tratam, no caso das públicas, com o cidadão, no caso das privadas, com o consumidor. Às vezes, tem algumas entidades, órgãos públicos que se relacionam com o cidadão de uma forma que uma empresa se relaciona com o consumidor. Eu queria que vocês falassem um pouco das diferenças fundamentais nesses dois casos e quando que há uma intersecção entre esse tratamento da ouvidoria com o seu interlocutor como cidadão e como consumidor. Eu costumo dizer que, antes de tudo, são pessoas. Independente se é na esfera pública, se é na esfera privada, são pessoas que precisam resolver suas demandas, né? Seja ela individual, mas que pode levar para uma visão muito estratégica dentro da instituição, porque, às vezes, uma manifestação é capaz de mudar um processo inteiro. E acho que a grande oportunidade hoje é falar para o cidadão: procurem as suas ouvidorias para resolver e para sanar seus problemas, e as instituições garantam esse espaço de participação dentro da instituição, né? Então, essa esfera de relacionamento do cidadão e consumidor, né, ela vai ter uma diferença com a prestação e com as legislações. Voltado para o consumidor, tem o PROCON, tem as leis, as garantias comerciais, né, e para o cidadão, as de serviço público. Basicamente, a diferença entre elas é essa, mas é uma pessoa e que precisa desse espaço de representação. As empresas e as instituições privadas precisam acolher esse espaço. Eu falo que a ouvidoria é uma instância altamente sofisticada à medida que ela tem ali como sanar uma demanda, como preservar a imagem institucional, né, para aquele público. Ela consegue ter instrumentos e elementos para se planejar, né? Ela está ali trabalhando com a linha de defesa, com programas de integridade, com a parte ética. Ela é um canal que serve basicamente para todo tipo de relacionamento do cidadão e do cliente com a sua empresa. Eu costumo dizer, principalmente na área do Estado, é a possibilidade do cidadão ter acesso direto às decisões. É por meio da ouvidoria. Nós temos também aqui os dados dos resultados do E-Ouve, né? Que é assim, as manifestações sem resposta, 3,5%, tempo médio de resposta, 15,2 dias, e o índice médio de solução, como você já tinha falado antes, 61%, né? E esse tempo, até que assim, o máximo pode chegar a 60 dias, não é isso? Então, até que a média tem sido bastante rápida. É rápida para a administração pública, quando a gente pensa, mas muitas vezes para o cidadão não. Usuário, nem tanto. E talvez esse seja o ponto de diferença administração pública e privado. Porque o privado, a ouvidoria tem mais autonomia. Se você comprar um produto estragado e reclamar numa ouvidoria, a ouvidoria vai pedir desculpa e no dia seguinte esse produto está sendo trocado, você vai receber na sua casa. A administração pública não tem como. Se alguém foi tomar uma injeção num posto de saúde e ali for uma outra entendida, eu não posso falar, volte amanhã para levar uma outra injeção que vai ser melhorada. Você vai ter o quê? Um trabalho de qualificação, de apuração do que está fazendo para poder trazer essa resposta. Então, esse passo que é mais lento. Agora, cabe à administração pública também se modernizar para ter os mesmos padrões de atendimento do privado. Hoje, a gente já tem no E-Ouve uma ferramenta de inteligência artificial, em que você consegue, e esses números esses dias vêm caindo, a gente está com dados de 2015 a 2018, mas hoje o prazo já é bem menor. Por quê? Porque hoje, se o cidadão faz uma demanda e essa demanda já é repetida, já é algo repetitivo, ou que a administração pública já prevê que vai ter esse problema durante o período, ele já prevê uma resposta, o cidadão não precisa ficar esperando os 30 dias para receber uma resposta, ele recebe online essa resposta. E isso traz para a gente uma agilidade. Uma outra questão é que a gente, agora em outubro, está lançando o chatbot, através das redes sociais, que o cidadão vai conversando com o Estado e vai fazendo sua manifestação e registrando sua manifestação, com a possibilidade, inclusive, de melhorar a sua demanda e, com isso, facilitar a sua resposta. Eu queria fazer uma pergunta, talvez um pouco mais ampla na resposta, mas a primeira ouvidoria pública do Brasil, moderna, é de 1986, na Prefeitura de Curitiba, e era um período em que o país estava se redemocratizando, iniciando os debates da elaboração da nova Constituição. E um dos aspectos que a Constituição se preocupou em abordar foi
a estruturação da administração pública dá a ela um caráter de modernidade, de gestão mais eficiente, mais transparente. Eu queria saber como que as ouvidorias públicas foram surgindo nesse contexto, com essa preocupação da nova Constituição. E só acrescentando, a pergunta é ampla, mas nosso tempo está chegando ao fim, então vou ter que pedir para ser uma resposta resumida. Também. Na verdade, apesar do exemplo da ouvidoria de Curitiba, na Constituição Federal não acabou sobrando nenhuma palavrinha de ouvidoria. Há participação direta da sociedade, há claramente uma democracia, e a ouvidoria é um instrumento de democracia, mas não houve a palavra ouvidoria ou a expressão ouvidoria na Constituição. Muito do que se pensava no do ombudsman sueco, acabou restando as competências para o Ministério Público. E a ouvidoria se perdeu um pouco durante algum tempo para saber qual era a sua função exatamente. Com a emenda constitucional 19, que trouxe a alteração do artigo 37, 19 de 1998, que gerou a Lei 13.460, começou a haver a possibilidade de como a ouvidoria participar através das reclamações do usuário de serviço público, que foi agora com a Lei 13.460 regulamentada. Então, cada ouvidoria foi criada ao seu modelo, e isso acabou trazendo uma dificuldade para o cidadão reconhecer o instrumento de ouvidoria. Hoje, com todas as ouvidorias padronizadas, todas as ouvidorias no mesmo sistema, no www.ouvidoria.gov.br, o cidadão vai ter uma padronização de atendimento melhor e vai reconhecer a ouvidoria como esse instrumento de garantia da democracia e da sua participação social. Daniele, alguma consideração final? Eu fico muito feliz do Senado, uma casa que tem uma ouvidoria muito atuante também, fazer esse convite para uma entidade social, como a ABO, participar dessas discussões e privilegiar esse espaço de ouvidoria, onde o cidadão precisa ser chamado para participar e onde as ouvidorias precisam ir até o cidadão para que esse encontro de participação, de representação e de direitos possa acontecer. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Cidadania. Obrigada também, Guilherme. Nosso programa de hoje foi sobre ouvidorias. A cobertura completa sobre esse tema você confere no site senado.leg.br/notícias, na aba Infomatérias. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.